O Hytale lançou um novo artigo apresentando novos esqueletos, novas imagens no modo criativo e também comentando sobre o sucesso do desenvolvimento do novo motor do jogo. Nesse vídeo eu te mostro tudo em detalhes. Para recapitular aqui bem rápido, o desenvolvimento do Hytale foi reiniciado para criar um novo motor do jogo capaz de trazer mais desempenho e também está presente em várias plataformas. Antes ele só seria lançado no PC. E é claro, existem outros motivos para essa mudança, mas para resumir é isso. Esse processo todo de redesenvolvimento começou em 2021 e a meta desse ano de 2024 era concluir isso, chegando a ter a versão mais funcional do Hytale que já existiu. E bom, no artigo de ontem a equipe comentou que os trabalhos em recriar o motor do jogo foram concluídos, surpreendendo as expectativas internas. Na semana passada rolou até um teste interno e eles conseguiram colocar 100 jogadores na capital ao mesmo tempo, algo que de acordo com eles não era possível no motor antigo. Nessa sessão de teste a galera entrou em mundos personalizados, fizeram construções, jogaram alguns minigames mais simples e testaram uma versão mais básica do modo aventura, que também é o modo sobrevivência, fazendo a coleta de recursos, fabricando itens e explorando o mundo procedural. Infelizmente eles não mostraram esses testes, mas não pense que a gente ficou sem novas imagens. Para começar, eles mostraram uma nova comparação na parte de iluminação do jogo. Tá bem mais suave no novo motor, as cores estão bem mais vivas, tá muito maneiro. Logo em seguida eles colocaram esse clipe andando no mundo e entrando numa casa. É bom mencionar aqui que eles falaram no artigo que tem algumas coisinhas aqui e ali que estão diferentes do motor antigo, como a movimentação do jogador, a fogueira, mas isso é só por enquanto. Eles vão ajustar essas coisas no ano que vem, e já eu falo mais sobre isso. Mas ó, cá entre nós, esse clipe tá bem a cara do Hytale que a gente já viu antes. E eu não posso deixar de falar, essa iluminação colorida da fonte de luz aqui dentro da sala tá incrível, muito boa. Deu pra ver antes ali na foto de comparação, mas aqui na prática tá muito melhor. Imagina aí que da hora fazer uma cidade toda cyberpunk com essas iluminações. Nossa, vai ficar muito show. Se não bastasse essas novas imagens, eles revelaram um clipe de quase 1 minuto no modo criativo em primeira pessoa, algo que a gente não tinha visto em momento algum. E agora deu até pra ver uma nova interface. Tudo bem que tá em desenvolvimento, pode mudar depois, mas já é bem interessante. Eu vou devagar aqui comentando parte por parte porque vale a pena. Na tela do modo criativo tem uma grande lista ali de peças de construções usadas na geração de orbes. Tem outras abas ali também, em ordem, bloco, criaturas, um pincel, provavelmente decorações, ferramentas, uma montanha, não sei o que seria isso, um ícone de código, talvez é aqui que ficaria o conteúdo adicionado por mods, e um ícone de casas, que é a aba aberta no caso, com as peças, né? Interessante ver que nessa aba dá pra pesquisar e filtrar a lista de coisas que você tá visualizando, e tem outra coisa bem interessante nessa imagem, que o inventário tá maior. Em outras imagens do inventário do jogador dava pra ver que tinha uma barra de itens e 4 linhas no inventário. Agora são 5 linhas no inventário. Só não dá pra saber se isso é algo específico do modo criativo, fica aí no ar. Fora dessa tela, no canto inferior direito, tem a lista de teclas e funções. E também nesse canto aparece uma notificaçãozinha do que a gente fez. Algo bem parecido já apareceu em outros clipes na hora de coletar itens. E ali no canto superior esquerdo, tem uma lista de alguns ajustes. Modo de voo, modo de passar por dentro de blocos. Se o contorno do bloco na mira deve ficar ligado, se as criaturas devem detectar o jogador nesse modo, se o jogador deve ter invencibilidade e a velocidade global. Esse clipe também tem uma nova música tocando no fundo. Eu até deixei ela passando aqui no vídeo. É muito boa. Uma curiosidade bacana sobre esse clipe é que ele foi revelado com antecedência pelo diretor do jogo, John, lá na 5ª edição do Hytale Tankmas, que aconteceu no último sábado, dia 14. Esse é um evento de caridade organizado pelo Quebec Corner. Esse é aquele youtuber que foi convidado para ir lá na sede da Riot Games para ver o Hytale. Eu cheguei a comentar sobre o que ele viu por lá em outro vídeo aqui no canal. Eu deixei o link no card. É até da hora falar que o Hytale Tankmas desse ano arrecadou $15 mil. É sensacional ver a força da comunidade mesmo sem o jogo. E a dedicação de parte dessa comunidade por ter organizado esse evento. Eles fizeram até um servidor de Minecraft com um monte de detalhes muito legais, fazendo um monte de referência pro jogo. De volta ali pro artigo, tivemos a revelação do novo visual dos esqueletos. Se liga aí no fundo nessa foto dentro do jogo. Ficou bem da hora. A equipe também colocou novas artes conceituais no artigo e mencionaram que os esqueletos não só estão de cara nova, mas também tiveram uma expansão na história, se envolvendo mais com orbes. Um tratamento bem parecido aconteceu com os Scaraks, e eu também comentei isso em outro vídeo aqui no canal. Também deixei o link aí no card. Para encerrar esse artigo, a equipe comentou que o programa de criadores já está em andamento, e em meados de 2025 eles vão levar uma equipe externa para trabalhar em uma nova experiência dentro do Hytale.
O John também fez uma ponta no final desse artigo e disse que a meta geral de 2025 é trazer todo o conteúdo que tá faltando pro novo motor para que eles possam avançar nos testes. Ele completa dizendo que o foco na primeira metade do ano será no lado criativo e competitivo do jogo. Já na segunda metade do ano, o foco será no modo aventura e na parte social do jogo. Em meio a tudo isso, vão acontecendo testes internos e outras divisões da equipe vão melhorando a renderização, movimentação, geração de mundo, todas as partes do jogo. Ano que vem definitivamente vai ser um ano muito importante. Mas ó, ainda aqui em 2024, na semana passada, saiu também um artigo técnico, fazendo uma relação entre a API do jogo e os lançadores, o famoso Launchpad em inglês. No artigo, foi possível ver que o Hytale vai ter uma linguagem para criação de script baseado no Luau, uma linguagem criada pela equipe do Roblox, baseada em outra linguagem de programação chamada Lua. Obviamente, a versão do Luau no Hytale vai ser bem diferente, já que é outro jogo e tem que comportar as necessidades da equipe. Mas já é bem interessante ter essa informação porque dá uma noção de como é que isso vai funcionar. Também nesse artigo, eles colocaram uma imagem do editor no jogo, nesse caso, editando o lançador, sendo possível editar tudo nele, a direção, o multiplicador de velocidade. É muito bacana isso. Ver o jogo tomando forma de novo, mesmo que ainda sem alguns detalhes que a gente já viu antes, me deixou muito feliz. E fica aqui meus parabéns pra equipe. Pra mim o progresso desse ano foi muito bom, e eu tô bem animado pra ver como é que vai ser em 2025. Agora eu quero saber de você, o que achou dessas novidades e dos novos esqueletos? Comenta aí que eu vou ler tudinho. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe, e se não for um inscrito, clica aí pra se inscrever. E até a próxima. Tchau!